A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Que maravilha tê-los aqui mais uma semana. Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é bênção pura sem mistura para a glória de Deus. E sabe por que ele é uma bênção? Porque você faz parte dessa família. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez aqui, Manéia Santos, esposa do pastor Giovanni Santos. E para mim é um privilégio poder estar aqui para trazer algumas sugestões para você poder ministrar essa aula de número 4 dos juniores. Que bênção ter você aqui. Já deixa eu te perguntar, você já está preparado? Já fez a sua oração? Já pegou a sua Bíblia, pegou a sua revista, o seu caderno de anotação, aquela caneta especial, aquele lápis? Tá tudo prontinho? Se tá tudo prontinho, então vamos para a aula em nome de Jesus. Faça comigo aí, ó. Vamos para a aula em nome de Jesus. Oh, bênção! A aula hoje, a aula de número 4, temos aqui como tema Eude e os Moabitas. Mais um rei, mais um nome diferente. Será que você teria coragem de colocar esse nome no seu filho? Deixa aqui nos comentários. Então, a lição de hoje vamos estar falando sobre Eude e os Moabitas. Uma história muito interessante. Nós temos aqui como objetivo da aula apontar que Deus usa circunstâncias para corrigir seus filhos. Tema importante esse, viu? Tema muito importante esse. Esse objetivo aqui precisa ser alcançado por seus alunos. Esse objetivo aqui precisa ser alcançado por mim e por você. Porque nesse momento agora, nós estamos como alunos, viu? Porque o próprio Deus vai ministrar aos nossos corações. Você crê? Diz amém em nome de Senhor Jesus e já deixa aqui nos comentários amém. Fala Deus! Glória ao Senhor Jesus! Deixa eu te falar já uma coisa aqui, querido professor, querida tia e querido tio. Tem professores que ficam preocupados, tem professores que ficam angustiados porque consideram que faltam recursos para poder ministrar uma boa aula. Mas deixa eu te falar algo de Deus para o teu coração. Se aquiete, se acalme, porque a maior e a melhor ferramenta para que você possa ministrar uma boa aula, Deus, Ele já te deu. Você talvez esteja perguntando assim, deu, tia Néa? É o quê? Vou te falar agora, presta atenção aqui. A maior e a melhor ferramenta, a fundamental, a necessária, Deus Ele já te deu. E é você mesmo, professor. É o seu corpo, professor. Deus, Ele já te deu a principal ferramenta. Com o seu corpo, com a sua fala, com as suas expressões faciais, com os seus membros do seu corpo, com os seus movimentos, com os seus gestos, você consegue dar uma excelente aula. É só você saber utilizar. Mas fique tranquilo também, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é tão criativo, você também é, professor. Oh, glória! Talvez você ainda não está sabendo explorar o seu potencial, mas em nome de Jesus, Deus, Ele vai te capacitar para que você use todo o seu potencial. Use essa ferramenta maravilhosa que Deus te deu para ministrar uma excelente aula. Você crê? Você recebe essa palavra de bênção? Diga amém. Deixa aqui nos comentários, ó. Amém! E eu já quero aproveitar, é claro, para agradecer os comentários de vocês no vídeo da aula de número 3. Meu Deus, que bênção! Quanta gente comentando. Deixa eu te agradecer.
Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Não são apenas likes, não são apenas comentários. É você contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Nós temos aí muitos vídeos que trazem notícias tão ruins, que trazem notícias que deturpam a vida das pessoas, o pensamento das pessoas. E nós temos também vídeos de pessoas que Deus está usando para trazer a informação da palavra de Deus. E são esses vídeos que nós precisamos divulgar, compartilhar, curtir, comentar, porque é dessa forma que o algoritmo, que a máquina que gere o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e vai estar oferecendo para outras pessoas poderem assistir. É assim que funciona o algoritmo. É assim que funciona a máquina por trás do YouTube. Então, se você assiste um vídeo como esse, de alguém que você está vendo que está ensinando a palavra de Deus e você não curte, você não comenta, você não compartilha, você não se inscreve, você está dizendo assim, ó, não, esse vídeo não precisa crescer. Esse tipo de conteúdo não precisa crescer. Deixa os outros crescerem. Deixa os outros crescer. Aqueles que não tem nada a ver, aqueles que falam de coisas supérfluas, que falam de coisas vãs, com ensinos ruins. Deixa eles crescerem. E eu não vou precisar fazer nada. Eles vão crescer sozinhos. Infelizmente não é assim. Nós precisamos da sua ajuda. Quando você curte, comenta, compartilha, você está ajudando o evangelho ser divulgado, o evangelho crescer. Então nos ajude em nome de Jesus. É você que comentou. Muito obrigada. Eu fiquei tão feliz com tanto comentário de bênção pura sem mistura que meu coração se alegrou muito, 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 muito. Deus abençoe a sua vida. Mas vamos dar continuidade às nossas sugestões da aula de hoje. Como eu estava falando, o seu corpo, os seus gestos, a sua expressão facial, a sua fala é fundamental na ministração da sua aula. Muito mais importante do que você ter um vasto acervo de materiais aí, de recursos visuais, muito mais importante. Então, para que você tenha uma excelente aula, ministre uma excelente aula, use bem aquilo que Deus já te deu, tá? É claro que complementar com visual, com outro material, é muito bom, mas use bem o que você tem. Inclusive, deixa eu te dar uma dica aqui. Ao receber os seus alunos, você precisa complementar a sua voz, a sua fala, com a sua expressão facial e os seus gestos. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Imagine só se eu estivesse aqui iniciando o vídeo falando: a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um vídeo. Vocês realmente iriam sentir que eu estou feliz? Que eu estou alegre? Será que só o que eu estou falando é o suficiente para dar convicção a vocês do quanto é verdade aquilo que está sendo dito? Eu acredito que não. Então veja a diferença. Que maravilha estar aqui com vocês. Que bênção tê-los aqui mais uma vez. Que bom ter essa oportunidade de estar aqui. Não é diferente? Então é isso que eu quero despertar em você na sua sala de aula. Você precisa falar com alegria, com entusiasmo. E isso é principalmente no acolhimento. O acolhimento é fundamental para você conquistar os seus alunos. Quando você recebe os seus alunos com essa alegria, com esse ânimo, demonstrando em seu rosto que aquilo que você está falando é realmente verdade, seus alunos vão chegar com toda a atenção, com toda a garra para participar da sua aula. Você vai conquistar o coração deles ali já no início da sua aula. Então você se compromete a melhorar mais, você se compromete a ir mais alegre, falar com mais entusiasmo, principalmente na hora de acolher os seus alunos em sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários, eu me comprometo. Eu me comprometo. Mas aí talvez alguma tia, algum tio deve estar falando assim: ah, tia Neia, mas o meu temperamento não dá para isso. Ah, tia Neia, mas eu não tenho essa animação toda. Pede a Papai do Céu. Ele te dá ânimo, ele te dá alegria, ele te dá energia. Pede a ele, seja sincero com ele. Deus, eu não tenho essa energia toda, mas eu estava assistindo o vídeo e eu senti que a tia Néia falou e que aquilo é importante. Eu preciso ter mais energia na hora de falar com os meus alunos, de receber, de contar a história. Então me dá essa energia, Senhor, me dá esse jeito, me dá esse ânimo. Deus, ele vai te dar. Deus, ele tem prazer em instrumentalizar a cada um de nós para fazer a obra dele. Então ore e pede a Deus que ele vai te dar, em nome de Jesus. Então, para o acolhimento de hoje,
Vou sugerir que você receba os seus alunos com um abraço. Se você puder confeccionar aí um coração, tá? Você pode confeccionar com cartolina ou então com TNT. Se você puder confeccionar aí com TNT, colocar uns bracinhos para poder vestir em você como se fosse um avental, maravilha. Mas se não, usando aí o que você tem de ferramenta, que é o seu corpo, já vai ser o suficiente. Receba os seus alunos com um abraço, com muita alegria e vá orientando a eles que formem uma fila depois de você, para um após o outro poder ir recebendo os alunos que estão chegando com a mesma alegria e entusiasmo que você está recebendo, tá? Você vai ser o exemplo para essas crianças, para os demais alunos, para os juniores. Você vai ser o exemplo. Então, oriente a eles que da forma como você está recebendo os colegas, eles também deverão receber assim que os colegas forem chegando. Peça que eles falem palavra de bênção, peça que eles falem o quanto é bom estar com cada um dos coleguinhas e dê aquele abraço bem forte em nome de Jesus. Um abraço demoradinho, viu? Não é aquele abraço e deixou lá, não. Um abraço quentinho, um abraço confortável, para que os juniores se sintam amados, para que os juniores possam sentir o seu coração acelerando enquanto abraça eles. Vai ser uma bênção. Depois que você receber os seus alunos com muita alegria, com muito entusiasmo, vamos para o momento da oração. No momento da oração de hoje, eu quero te sugerir que você confeccione com eles um caderninho de oração. Você não sabe como? Vou deixar aqui, mas deixa aqui, por favor, o modelo para que eles tenham noção. Você vai confeccionar com eles esse caderninho, ou você pode, se você vê que não vai dar tempo, confeccionar com eles em sala de aula, você pode até levar já confeccionado, tá? Para que eles possam levar para casa. Vocês vão pedir que eles anotem durante a semana alguns pedidos de oração por pessoas ou por situações que eles precisam estar orando. Eles vão anotar nesse caderninho e todas as vezes que eles forem orar, eles vão apresentar aqueles pedidos que estão no caderninho ao Senhor Jesus. E você, professor, tia, tio dos juniores, você tem aí um caderninho de oração? Você tem esse hábito, esse costume? É muito interessante, porque tem pedidos de oração de pessoas que às vezes a gente esquece. Quando você anota no caderninho, você pode ir lá visitar e lembrar de orar, porque nós também precisamos interceder pelas pessoas. Também por motivos nossos, tá? O caderno de oração é bem interessante, você pode também aderir enquanto tia e tio. Aproveite para perguntar aos alunos se eles têm algum motivo de oração especial, se tem algo que eles estão precisando compartilhar com os demais colegas, para que nós possamos juntos estar orando naquele momento ali da oração e também durante a semana. Então, colha ali os pedidos de oração e façam intercessão junto com os demais colegas, apresentando a Deus a aula, apresentando a Deus a família de cada um, a igreja. Faça aquele momento de intercessão abençoado. Lembrando que orar é falar com Deus. Então, falar com a pessoa, com o Deus, que é Deus sobre todas as coisas, sobre o nosso Pai Celestial. Meu Deus, falar com Ele é muito bom. Falar com Ele é muito poderoso, é muito precioso. Então, já aproveite para orientar aí aos seus alunos a respeito disso. Depois da oração, vamos então para aquele momento da chamada. Sempre costumo dizer aqui para vocês que tudo na aula precisa ser intencional. E é claro que a chamada não é diferente. Então vamos lá para a dica de hoje. Sempre eu gosto de utilizar algo ligado à lição, à história, para nós utilizarmos no momento da chamada. E para essa chamada de hoje eu quero sugerir para vocês que aos alunos responderem a chamada, ao invés deles falarem simplesmente presente, eles vão responder prefiro obedecer. Prefiro obedecer. Anota aí no seu caderninho para você não esquecer, tá? Já anota aí. Para os presentes, eles vão responder prefiro obedecer. Para os que estão ausentes, vocês vão pedir que eles possam responder Jesus ama. Jesus ama. Anota aí no seu caderninho para você não esquecer, tá? Lembrando que os visitantes devem ser muito bem apresentados, com muita alegria, com muita valorização. Inclusive, sugiro para você que quando você apresentar os visitantes, você fale o nome deles e peça que eles respondam também da mesma forma como os alunos presentes estão respondendo, tá? Prefiro obedecer.
E peça sempre que os alunos possam ir perto daquele aluno visitante. Se for uma menina, a visitante for uma menina, peça para uma das alunas ir lá e dar um abraço. Se for um menino, um rapazinho, peça que um rapazinho, que um menino vá lá e dê um abraço. Isso é muito interessante, faz com que os nossos visitantes da classe de juniores se sintam acolhidos. Feito o momento da chamada, escolheu aí o seu ajudante do dia, apresentou seus visitantes, preencheu seu quadro de frequência, você já sabe que isso aí é de praxe. Vamos então para o momento da oferta. Para você colher as ofertas de hoje, quero sugerir para você, se você não tem ainda aí um item, quero sugerir para você confeccionar uma salva usando um coador. Você pode utilizar um coador de pano ou até mesmo um coador daquele descartável, de papel. Maísa vai deixar aqui o modelinho para você se inspirar e confeccionar. Vai ser uma bênção. Eu gosto muito de sugerir que você varie um pouco os itens de colher as ofertas, porque tudo isso acaba chamando a atenção dos alunos, acaba motivando os alunos de alguma forma. E as nossas crianças precisam disso. Sempre estar ali prendendo a atenção deles, tá? Então, tem aqui a dica para vocês de como vocês confeccionar essa salva. E é claro, já deixa aí na decoração da sua sala. Depois desse momento da oferta, que é um momento de adoração, um momento de você fazer com calma, sempre louvando com um corinho aí de hábito de vocês, que tem a ver com oferta. Então, logo depois de vocês fazerem esse momento da oferta, vamos para o momento da apresentação do tema. Mas antes de eu falar da apresentação do tema, eu quero trazer para vocês aqui algo que eu ouvi de algumas tias e tios a respeito dessa lição. Tem algumas pessoas falando que é um tema difícil de ser trabalhado, porque algumas informações acabam sendo repetidas. E é verdade. Nós vamos estar falando durante todo o trimestre dos juízes, né? Então, apesar de mudar os juízes, mas o comportamento do povo, tá? Daquele período é o mesmo, de desobediência, de clamar a Deus, né? De se arrepender e depois de voltar a fazer a vontade de Deus. Então, é sempre ali um ciclo, né? Um ciclo. Então, pode parecer que vai ser enfadonho, que vai ser cansativo. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês precisam focar não só no tema e no contexto das histórias. Vocês precisam focar principalmente, e aí é isso que vai fazer não se tornar enfadonho, é isso que vai fazer com que você consiga variar as aplicações, variar os métodos para ministrar a aula. Você precisa focar no objetivo. Se você foca no objetivo, você vai ver que a história é apenas um pretexto para aquilo que você vai estar ensinando e ministrando, tá bom? Então, como já foi falado aqui, o nosso tema de hoje é sobre Eude e os Moabitas, porém, o nosso objetivo é apontar que Deus usa circunstâncias para corrigir os seus filhos. Então, você vai focar mais no que precisa ser corrigido em nossas vidas, como e quais as circunstâncias que Deus usa para nos corrigir, qual o nosso comportamento diante desta correção, tá? Qual a importância dessa correção, como nós, como filhos de Deus, nos sentimos amados por Ele, através dessa correção. Então, quando você foca em alcançar o objetivo, você vai ver que a história se torna um pretexto para você abordar o real tema, que é a obediência a Deus e que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então, Deus, por nos amar, não vai nos deixar de lado, não vai nos deixar fazendo o que não agrada a Ele, porque Ele não quer que nós venhamos nos perder, tá? Fica a dica aí, quando você pegar as futuras lições para planejar a sua aula, fique tranquila, não pense só na história, foque no objetivo e você vai ver que são bem diferentes. Eles não se repetem não, tá? Um objetivo de uma lição é diferente da outra e todos muito importantes, principalmente para os juniores. Então, para a apresentação do tema de hoje,
que é Eude e os Moabitas, eu sugiro que você comece mostrando o cartaz, tá? De Eude. Eu creio que você já fez o que nós sugerimos em aula anterior, que é montar aquele mural bem bonito, com os cartazes falando sobre cada um dos juízes que nós vamos estudar durante o trimestre, para que os alunos possam já ir se familiarizando com essas histórias, com esses juízes. Então, você vai mostrar o cartaz, tá? Nesse momento, não precisa ainda ler todas as informações a respeito dele, não, né? Do cartaz. Esse momento é o momento mais de você questionar os alunos para ver o que é que os alunos já sabem sobre essa história. Aproveite para perguntar se na sala de aula tem alguém que é canhoto. Aqueles que são destro, ou seja, usam a mão direita para fazer a maioria das coisas, conseguem escrever o próprio nome com a mão esquerda? Como é a habilidade deles com a mão esquerda? A mesma coisa, os que são canhotos, que utilizam a mão esquerda, se for para utilizar a mão direita, conseguem? Se desempenham bem? Faça esse tipo de questionário. Aproveite também, leve um saquinho de moedas. Você pode confeccionar aí com TNT e escreva na frente o nome impostos. Coloque algumas moedas lá dentro, tá? Sai procurando aí de quem tem miaeiro. Não se preocupe não que você vai levar a moeda de volta para casa, viu? A não ser que Deus toque seu coração e você resolva distribuir com seus alunos. Deixa Deus te usar, viu? Se Deus tocar no seu coração, leve o saquinho cheio de moedas e no final da aula distribua com seus juniores. Oh, maravilha! Deixa aqui nos comentários se você vai fazer isso. Não sei não, eu acho que tem professor aí que Deus tocou no coração para fazer isso. Deixa Deus te usar, crente. Então apresente esse saquinho com essas moedas, tá? Para os alunos com nome de impostos e pergunte para eles se eles sabem o que são impostos. Se eles sabem, hoje em dia, quais são os tipos de impostos que nós pagamos. Faça referência de que antigamente o povo tinha que pagar imposto também aos reis. Então, comece por aí a apresentação do tema. E aí, logo em seguida, você fala o tema e fala que nós vamos estudar a respeito de um juiz que livrou o povo, os israelitas, do domínio dos moabitas, do rei de Moabe. E Deus deu a ele uma estratégia muito peculiar. Nós vamos estudar já já. Aproveite também para levar uma espada. Você pode confeccionar uma espada aí, se você não já tiver, de aula anterior, utilizando papel, cartão, utilizando de repente um papelão, enfim, um isopor. Confeccione aí uma espada que é para você levar e participar aí da encenação da sua história. Depois que você apresentar o tema, faça a leitura bíblica, a leitura base, que está no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12 ao 30. Você já sabe, seus alunos precisam procurar na Bíblia, os juniores já são grandinhos, dominam a leitura em sua maioria, precisam estar acompanhando a leitura em nome de Jesus. Feita essa leitura, vamos também para a leitura do Memorizando. Que o Memorizando nada mais é do que um versículo-chave, tá? Que representa o objetivo da aula. Então, o Memorizando é isso. Você vai olhar, você vai ler com eles o Memorizando, que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Vai dizer assim: porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Esse é o versículo do Memorizando. Muito fácil de memorizar, inclusive. Eu acredito que até dos juvenis, muito dos juniores, eu acredito, inclusive, que muitos dos juniores já vão ter esse versículo aí até memorizado, tá? E aí, para memorizar esse versículo, você pode utilizar as cartinhas do Memorizando. Vou pedir para a Maísa deixar aqui o exemplo para facilitar para vocês. São algumas dicas que tem algumas cartinhas. Você vai pedindo que os alunos possam ir pegando, tá? Coloca as cartinhas em uma caixa, em um potinho e pede que eles vão pegando
uma cartinha por vez, vai lendo qual é a dica que está ali e eles vão ter que memorizar o versículo, recitar o versículo de acordo com o que está sendo pedido ali. Você pode também estar escrevendo no quadro o versículo do Memorizando e ir apagando algumas letras. Pergunta para eles, qual letra eu posso apagar? Eles vão sugerir a letra I. Você vai apagar a letra I de todas as palavras do versículo. Logo em seguida, qual a palavra que nós vamos apagar agora? A letra D. Você vai apagar todas as letras D das palavras do versículo. Dessa forma, eles vão lendo, sabendo cada vez que vai ter menos letras e eles vão ter segurança de que palavra é que está escrita ali. Então, vai ser bem interessante para memorizar. Mas logo depois de memorizar o versículo, você deve explicar o versículo. O que significa aquele versículo? O que aquele versículo quer dizer para nós? No caso do versículo do Memorizando de hoje, vai dizer que o Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele não quer que nós venhamos nos perder. E às vezes, quando Ele nos corrige, isso vai doer. Isso vai deixar a gente triste. Vai ser muitas vezes por situações que vai nos causar desconforto, que vai nos causar situações desagradáveis. Porém, Deus faz isso porque Ele nos ama. Faça a comparação com o pai e com a mãe, como já diz no versículo, como já está aí, explícito no versículo. Assim como, quando nós desobedecemos, quando nós estamos fazendo coisas erradas, o nosso pai e a nossa mãe nos corrige, Deus também, Ele nos corrige. Nosso pai e nossa mãe não nos corrige porque quer ver o nosso mal. Mesmo que aquela correção seja uma correção mais severa, uma correção mais, como eu posso dizer assim, pesada, mas é a fim de que nós venhamos fazer a coisa certa e venhamos ficar bem. Porque ficar no erro nos trará consequências ruins. E não é isso que os nossos pais querem. Não é isso que Deus quer. Por isso que Deus permitiu castigo, por isso que Deus permitiu algumas punições, algumas correções para o povo daquela época, porque eles estavam andando no erro e Deus não queria deixar eles no erro, porque as consequências do erro é terrível, é muito ruim. Então Deus corrige a quem ama, porque quer ver o nosso bem. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir Deus nos corrigindo, ouvir, perceber quando as coisas não estão indo bem, quando é apenas consequências dos nossos atos ou quando é correção da parte de Deus. Nós precisamos entender, nos consertar, fazer a coisa certa, aprender com aquela correção para que o Senhor Jesus possa estar feliz com cada um de nós. Agora deixa eu te falar, você ficou interessado nesse material que apresentamos aqui como sugestão para o Memorizando, as nossas cartinhas de memorização? Se você ficou interessado, não se preocupe não. Entre aqui no link, tá? No nosso grupo de PDF e você pode estar adquirindo esse material com um custo muito, muito acessível. Nós temos uma equipe que nos ajuda produzindo esse material, por isso que não é um material que nós conseguimos disponibilizar gratuitamente, tá? Mas nós cobramos um valor que é muito acessível, é muito irrisório. É apenas para nós mantermos este trabalho. Então você pode entrar aqui no grupo de PDF e nós vamos te atender e vamos disponibilizar para você com custo muito acessível esse material. Você que é membro VIP do nosso canal, fique tranquilo, fique despreocupado, porque você já tem direito a este material, você já recebe lá no nosso grupo do WhatsApp de membros VIP. Você já adquire todo esse material aqui, né, toda semana. Então, fique tranquilo. E se você quer saber como se tornar membro VIP do nosso canal, quais são as vantagens, vou deixar passando aqui um vídeo agora para que você possa entender melhor. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
Tá vendo? É maravilhoso. Gente, é muito bom. São muitos materiais, vai te ajudar muito, vai facilitar muito a sua aula, muito para você aplicar a sua aula de uma forma aí muito tranquila na sua sala de aula. Por que que eu digo isso? Porque eu sei que tem muitos tios e muitas tias que têm uma vida muito corrida, então não dá de ficar, não tem tempo para ficar produzindo tanto material. Então nós produzimos e disponibilizamos para vocês com um custo muito acessível. O pastor costuma dizer que é apenas a Coca-Cola do mês, mas eu sei que vocês não tomam Coca-Cola não, é apenas o suco que você toma aí na padaria quando você quer tomar um refresco na rua. É muito simples, é muito um valor muito acessível, como eu tenho falado. Então, por favor, entra aqui no nosso link, se informa melhor. Não paga nada para se informar, não custa nada. Você vai gostar das informações, você vai querer adquirir e vai ser uma bênção para você. Independente de onde você esteja, no país, no estado, você pode adquirir e vai ser bênção para você, tá? Então, Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao grupo de membros VIP do canal Descomplicando a Teologia. Mas vamos dar continuidade agora falando a respeito dos nossos louvores. E como sugestão para os louvores de hoje, nós temos aqui Obedecer de Diante do Trono. Preste atenção que são louvores diferentes, com o mesmo título, mas louvores diferentes. Obedecer de 3 palavrinhas e Obedecer de Zé Pilitos, tá? Vou deixar, mas vai deixar aqui passando na tela para você ver e anotar aí direitinho para depois você, ó, dar um Google e levar esses louvores. Esse momento do louvor é muito importante, porque os seus alunos vêm de um período um pouco mais sentado, concentrado. Nesse momento do louvor, você pode colocar os seus alunos de pé, pode gesticular com eles, então eles vão movimentar o corpo, eles vão descansar um pouco, ficando de pé, descansar um pouco aí as cadeiras, tá? É muito interessante fazer esse momento de louvor, de adoração com seus alunos de pé e gesticulando para que eles possam movimentar o corpo. Logo após esse momento de louvor, vamos para o momento da dinâmica. E eu tenho uma dinâmica muito especial para sugerir para vocês hoje. Já pega aí papel e caneta para você anotar as nossas dicas. Tranquilamente você vai conseguir executar e vai ser uma bênção. Essa dinâmica se chama O que Jesus me corrigiria agora? O que Jesus me corrigiria agora? Deixa eu começar já te perguntando, tia e tio. E quando eu falo em tio, eu tô sentindo falta dos comentários dos tios nesses vídeos. E eu sei que aqui tem tios, viu? Eu sei que aqui tem tios. Aliás, onde eu tenho passado, os tios têm sido, assim, maravilhosos, muito participativos. Então, se você é um tio, deixa aqui nos comentários uma paz do Senhor Jesus. Diga aí, ó, estou aqui, eu sou tio, estou aqui aprendendo. Oh, glória! Os tios são uma bênção e é muito bom que tenha tios. Incentive aí na sua igreja a ter tios, principalmente na classe de juniores, porque a linguagem masculina para os meninos, né, para os juniores, é muito importante. A forma do tio falar, se comportar, pronunciar, é muito bom. E nessa fase dos juniores, eles estão procurando pessoas para ser referência. E que bom é quando eles têm um tio da escola bíblica dominical para ser sua referência nessa idade. Que maravilha! Então, incentiva aí na sua igreja os jovens, né? Os irmãos, os papais, a se tornarem tios na escola bíblica dominical. Mas vamos para a nossa dinâmica. Você, tia, tio que está nos ouvindo, deixa aqui nos comentários se hoje você fosse perguntado pelo próprio Jesus o que você precisa receber de correção, o que seria? O que seria necessário Jesus te corrigir hoje? Seja sincero e deixe aqui nos comentários. É porque está usando muito celular? É porque não está dando prioridade ao devocional? É porque você está com preguiça? Nesse frio? Oh, Jesus! O que seria necessário? Você está falando muito bravo? Você está ficando estressado muito facilmente? Não sei. Você não tem feito a obra como deveria fazer?
qual seria a correção que você precisaria receber de Jesus se ele aparecesse hoje? Deixa aqui nos comentários. Eu fiquei refletindo sobre isso. Quando eu estava estudando esta lição, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu disse, misericórdia, Jesus. É muita coisa. Oi, Cristo, a gente precisa melhorar. A gente não gosta de correção, né? A gente não gosta de ser chamada a atenção. Mas é necessário. Isso é porque Jesus nos ama. Se Ele está te corrigindo, se isso que eu estou falando está falando ao teu coração, não entristeça o coração, não. Se alegre porque é porque Jesus te ama. É porque Ele quer ver você bem. Então, se Deus está falando contigo aí, peça a Ele, Senhor, me corrige mesmo. Eu sei que dói, eu sei que não é bom, mas me corrige mesmo, porque eu quero andar segundo a Tua vontade. Eu quero estar dentro, no centro da Tua vontade. Então, corrige mesmo, Jesus. Corrige mesmo. E eu agradeço a Deus porque Ele tem me corrigido. Ele tem falado comigo. Não. Você já aconteceu com você? De às vezes você está fazendo alguma coisa e naquele momento o Espírito Santo falar ao seu coração, ei, Manéia, não é assim não. Parou, fale mais nada não. Você está errada, não é hora de falar, não é hora de agir. Você já se pegou nessa situação do Espírito Santo te corrigindo? Vou te dizer mais aqui, viu? Deus colocou no meu coração e eu vou falar. Não vou guardar não, viu? Você já passou por uma situação que uma pessoa ímpia te corrigiu? É forte. Isso aqui é forte. Deixa aqui nos comentários. Eu já passei por isso. Vou ser bem sincera. Eu já passei por isso. Situação que uma pessoa ímpia me corrigiu. Disse para mim, mas você não é crente? Já aconteceu comigo. E eu sei que eu não estou sozinho nessa não, viu? Se você for sincera, você vai botar aqui nos comentários que você também já passou por isso. Mas glória a Deus que Deus, Ele nos repreende, Ele nos corrige. E quando é a correção de Deus, é com amor. Por mais que doa, é com amor e é por amor. E eu glorifico a Ele por isso. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa dinâmica que eu já falei demais. Misericórdia! Então você vai levar para a sala de aula, para essa dinâmica, algumas plaquinhas com coisas, com itens, com desenhos de algumas coisas que você considera que são motivos de correção para os seus juniores, tá? Você sabe que juniores, nessa idade, quer falar o que não deve, quer se comportar como não deve, quer falar alto, às vezes, com as pessoas mais velhas, quer ficar muito no celular, viciado nos joguinhos, não dá exemplo de cristão na escola. Então, são algumas coisas que nós já sabemos que os nossos juniores costumam praticar aí, que precisam de correção. Então, você vai levar ou plaquinhas com isso escrito, ou então imagens. Tá? Imagens da televisão, eles passam muito tempo na televisão, do celular, eles passam muito tempo no celular. Então, usa aí a sua criatividade, tá bom? Ou você pode também dar uma folha em branco para eles e pedir, eu acho até melhor, sabe? Pedir que eles escrevam algo que eles se analisam, tá? Fazem uma autoanálise e considera que precisa ser corrigido na vida deles, no comportamento, no jeito de falar, no jeito de agir, tá? Então, peça que eles escrevam aí no papel. Depois que eles escreverem, eles vão formar duplas, tá? Você escolhe, ou eles mesmos escolhem uma dupla, formam uma dupla. E eles vão, de dupla em dupla, vai estar lendo qual é o item que o outro precisa ser corrigido, e eles vão estar dando um conselho, eles vão estar fazendo uma correção com as palavras, tá? Um conselho de correção, para que o colega possa estar fazendo diferente, agindo diferente. Por exemplo, se você colocou lá, ou se o aluno colocou que ele precisa parar de mexer mais no celular. Então, o coleguinha vai ler e vai falar, olha,
Você precisa parar de usar o celular com tanta frequência. Isso não vai te fazer bem. Isso vai te causar tal e tal prejuízo. Então, ele vai dar um conselho de correção, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, porque é a forma como Deus nos trata. Depois que você concluir a dinâmica, fazer essa reflexão, né, da importância de nós termos alguém para nos corrigir, e no caso aí foi o colega que trouxe a correção, mas no dia a dia os pais trazem essa correção, os professores da escola bíblica dominical da nossa EBD traz essa correção, as pessoas responsáveis traz essa correção, o pastor através da palavra de Deus traz essa correção. Isso tudo é Deus usando pessoas para nos corrigir, porque Ele nos ama, tá? E vão ter outras situações também que Deus vai usar para nos corrigir. Mas faça essa reflexão e já comece aí agora introduzindo a sua história, a história de hoje. Quero orientar que você confeccione um bambolê, que inclusive você pode utilizar até em outras aulas, que é a respeito do ciclo, tá? Vivido pelo povo de Israel naquele período. Então, Maísa vai colocar aqui na tela, tá? O modelo para você confeccionar, utilizando um bambolê. E você vai colocar aí os desenhos, né, de forma de seta, com as palavras-chaves desse ciclo que o povo de Israel vivia naquele período dos juízes, que é libertação, arrependimento, desobediência, sofrimento, correção e obediência. Você vai montar aí, como está o exemplo que Maísa está colocando na tela, e vai levar para a sala de aula. Dessa forma, você vai utilizar esse bambolê, com esse exemplo de ciclo, para mostrar qual era o ciclo que o povo de Israel estava vivendo naquele período dos juízes. Então, sempre que eles cometiam algo errado, eles recebiam a correção, recebiam o castigo, e logo após eles se arrependiam, né, tomavam consciência do erro, se arrependia, pedia perdão a Deus, e Deus levantava um juiz para estar trazendo o povo para o caminho certo, para fazer a coisa certa. E a partir daí eles obedeciam e obtinham novamente as bênçãos de Deus. Aproveite para utilizar também aquele saquinho de moedas lá da apresentação do tema, né, com o nome de impostos, para mostrar e falar a respeito do rei Eglon, que era o rei dos Moabitas, que cobrava imposto alto para o povo de Israel. Ele dominava aquele povo, então o povo trabalhava, conseguia ganhar ali o seu suado dinheirinho, mas uma boa parte era para os impostos pagos ao rei. Então o povo estava assim sofrendo muito com isso, mas tudo isso foi consequência da desobediência. Aproveite também para mostrar a espada que você trouxe, para fazer encenação, para apresentar como foi que Eude usou, né, de esperteza para destruir este rei mau. Faça a encenação ali com eles, mostra para eles. Aproveite para relembrar que ele era canhoto, então isso fez com que o rei não percebesse que ele estava com más intenções, com a intenção de atacá-lo. Conte essa parte da história fazendo essa encenação. Isso vai prender a atenção dos seus alunos. Vá apresentando esses itens, esses elementos aos poucos, tá? Não coloque tudo já exposto, não, para que vá criando curiosidade nos seus alunos. Isso tudo é uma forma de você prender a atenção deles. Então, vá apresentando no que você for mudando a fase da história, você vai apresentando o elemento novo. Fale também a respeito de como Eude, ele foi corajoso e ele se arriscou por aquele povo, tá? O que ele fez era muito arriscado, mas ele se arriscou, obedeceu o chamado de Deus, como juiz, se arriscou para libertar o povo. Então, ele fez muito bem. Apesar da atitude dele parecer má, foi uma atitude boa, porque foi na intenção de livrar o seu povo do domínio daquele rei mau. E aí você complementa com o restante da história, sempre lembrando de usar o seu corpo em favor da história. Mudando a entonação da voz, gesticulando, pedindo a participação dos alunos, isso é muito importante.
Aproveite também para ler o cartaz com as informações a respeito de Eude e dos Moabitas. E logo em seguida você pode partir para a conclusão. Lembrando que, na conclusão, a intenção é sempre frisar, valorizar a aplicação do conteúdo, a aplicação da história. Para essa conclusão de hoje, eu quero sugerir que você pergunte aos alunos sobre situações que eles já desobedeceram, sejam os pais, sejam os professores, sejam o pastor, situações que eles já desobedeceram e que eles sofreram algum tipo de disciplina, algum tipo de castigo, algum tipo de correção. Então, pergunte para eles como foi isso, como eles se sentiram. Eles reconheceram no momento que realmente aquela correção era necessária? Quando eles foram corrigidos, de uma próxima vez, eles voltaram a praticar? O que é que eles pensam a respeito de correção? Eles acham que realmente é necessário? Faça esse tipo de pergunta, leve os seus juniores a refletirem sobre as suas atitudes. É muito importante que você leve eles a refletirem. Então, faça esse momento até um pouco mais demorado do que a própria contação da história, porque é importante que eles reflitam a respeito disso, que as nossas atitudes erradas têm consequências e quando nós somos corrigidos, nós precisamos analisar o que é que nós estamos fazendo de errado e fazer diferente. E da próxima vez que nós pensarmos em repetir aquele erro, nós vamos nos lembrar, eu fui corrigido, não foi bom, eu não vou mais repetir aquilo. Para que na nossa vida não aconteça o ciclo vicioso de desobediência que aconteceu com o povo de Israel. Então, nós precisamos aprender na primeira correção. Não é necessário repetir em nome de Jesus. Deixa isso muito claro para os seus juniores. Nós precisamos passar pela prova, passar pela disciplina, passar pela correção e não precisar mais voltar para aquele ponto, tá? Porque nós precisamos criar consciência do que é errado e querer fazer apenas o que é certo. Então, logo em seguida, você pode distribuir para eles frases contendo atitudes, comportamentos que são errados. E eles vão cada um pegar uma tirinha de papel com esses comportamentos. Eles devem ler e falar qual seria o comportamento correto. Por exemplo, brigar com um colega na escola. Eles vão falar qual é o certo. Não brigar com um colega na escola. Se afastar de confusão. Vigiar com esse negócio de briga na escola, que isso não dá certo, isso não agrada a Deus, isso nos traz correção. Correção, não é bom não. O resultado da correção, se nós aprendemos o certo, é bom. Mas passar pela correção, não é não. Você gosta de ser corrigido? Você gosta de receber castigo? Eu não. Então, reflita sobre isso com seus alunos, com seus juniores. E logo após esse momento da conclusão, você vai estar fazendo o momento da atividade. Reforçando para vocês, recomendo fortemente que você execute com eles a atividade da revista. Inclusive, se tiver alunos que não têm ainda a revista, que eles possam estar adquirindo a revista. É importante que seja adquirido. Eu sei que às vezes falta um aluno ainda comprar a revista, ou então chega um visitante. Nós temos o hábito, e é muito bom também, o hábito de nós xerocarmos, levar uma cópia da atividade para aquele aluno visitante não ficar sem atividade. Mas isso não substitui de maneira alguma a revista. Gente, a CPAD tem todo um trabalho de confeccionar essas revistas. E é através do lucro que eles têm com a venda dessas revistas que eles conseguem se manter. E é tão bom esse material para a gente, para nós usarmos na nossa escola bíblica dominical. Então, quando você fica imprimindo, ao invés de adquirir a revista, é uma forma de prejudicar, tá? Então, assim, em uma emergência, você imprime sim, claro, mas priorize que os seus alunos tenham as suas revistas, até mesmo porque é muito mais em conta ter a revista adquirida, né, que vem lá da gráfica, que vem da CPAD, do que você ficar todo dia imprimindo. Então, valorize aí, peça os pais que adquiram para que os alunos possam usar em casa, em nome de Jesus. E você pode complementar essa atividade também com perguntas de forma oral. Você pode fazer perguntas às crianças, inclusive de qual foi a parte mais importante
da lição, o que eles mais gostaram, o que chamou mais a atenção, para que eles possam estar, assim, mencionando e fixando o conteúdo ainda mais na sua cabeça, na sua memória. Depois da atividade, é o momento de você encerrar a sua aula, mas não encerre a sua aula sem primeiro aguçar a curiosidade dos alunos para o tema da próxima lição. Você não pode liberar os seus alunos assim, de mãos vazias, de qualquer forma. Você precisa aguçar a curiosidade dos seus alunos em relação à próxima lição. Qual é o próximo tema? E o próximo tema da nossa lição, nós vamos continuar, claro, falando a respeito dos juízes, e dessa vez nós falaremos a respeito de Sangá e os filisteus. Aproveite para perguntar aos alunos: vocês lembram dos filisteus? Tem outras histórias da Bíblia que falam a respeito de filisteus. Vocês lembram? Pois nós vamos estudar sobre eles na semana que vem. Então, convido os alunos a retornarem, a trazer um visitante, trazer um coleguinha, a perceberem quem são os coleguinhas que estão faltosos, para que eles possam, durante a semana, falar o quanto a aula foi boa, o quanto eles fizeram falta, o quanto é bom quando eles estão presentes, e convidá-los a retornar a frequentar a Escola Bíblica Dominical na próxima semana, na 5ª lição. Tá? E você que ficou conosco até aqui, eu quero te agradecer muito, 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 muito obrigada. E vou pedir para você, deixa aqui nos comentários, se você ficou até agora, deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus, que Deus me corrija com amor. Deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus, que Deus me corrija com amor. Aleluia! Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua aula, que sua aula seja maravilhosa, que as crianças possam crescer e permanecer na palavra do Senhor Jesus através dos seus ensinamentos. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau!